Eu sou Paulo Cruz, veterinário homeopata e represento a Orgânica Homeopatia. Tudo bem? No informativo de hoje, quero falar um pouco do medicamento homeopático. Já com enorme divulgação e crescente utilização por grande número de produtores, percebe-se que ainda é pouco conhecido. O que motivou esse assunto de hoje foi um contato no decorrer da semana passada, onde me foi dito que, para evitar a resistência de parasitos e bactérias aos produtos homeopáticos, muitos produtores, de tempos em tempos, trocam de fabricantes. Sem problema que as pessoas escolham produtos comerciais da sua preferência e até que troquem para experimentar. Entretanto, que seja por outros motivos, pois essa hipótese é absolutamente desprovida de sentido. Ela nasce equivocadamente a partir de conceitos adquiridos ao longo da vida de cada um. Acostumados a medicamentos alopáticos tradicionais, onde após certo tempo de uso, deixam de produzir resultados em combater parasitos e bactérias, principalmente. Esse mecanismo é bem conhecido e para pegarmos apenas um exemplo bem característico, temos o combate ao carrapato, ripicéfalos e micrófilos, antigo boófilos, que desde o uso antigo dos arsenicais, fosforados, piretroides, lactonas, etc., deixaram de funcionar, mesmo se aplicados em altas concentrações. Esse fenômeno foi muito discutido durante décadas e a ideia dominante era de que os carrapatos iam se acostumando ao veneno e que, com o passar do tempo, desenvolviam defesas que inativavam as drogas. Embora a tese seja verdadeira, hoje se sabe que esta não é a principal razão. A razão principal é de que, ao exercer pressão sobre uma determinada população, aos poucos vão sendo eliminados os indivíduos sensíveis, sobrando apenas os naturalmente resistentes, que, ao cruzarem entre si, em pouco tempo, terminam por predominar, trazendo dessa forma com que os produtos não sejam mais tóxicos para aquele grupo. Já o produto homeopático atua de outra forma, e para entender é preciso que se compreenda afinal em que consiste exatamente a homeopatia. Então, aqui vai um breve resumo. Para início de conversa, entenda-se que os medicamentos ditos alopáticos atuam sob o princípio dos contrários, ou seja, atuam enfrentando a doença como se fosse uma luta. Por exemplo, o uso de um antibiótico serve para atacar a bactéria e, assim, eliminá-la do organismo. Assim agem os antiparasitários, os antifúngicos, os antibióticos, etc. Mesmo que não estejamos combatendo algum agente vivo, temos os anti-inflamatórios, os antifebris, os antiácidos, etc. A lista é interminável. Toda a farmacologia alopática está baseada neste princípio. Nada errado. Embora eu seja homeopata, não vai aqui nenhuma crítica a esse tipo de medicina. Definitivamente, em muitos momentos, ela precisa ser utilizada. Já os produtos homeopáticos atuam tendo como base um outro princípio, que é o da semelhança. Explico. Em homeopatia, usam-se substâncias que sejam semelhantes ao mal que se deseja tratar. A substância escolhida precisa obrigatoriamente produzir a doença ou pelo menos os seus sintomas. Homeo, do grego, significa semelhante e é diferente da alopatia, que também vem do grego, pois alo significa diferente e patia vem de patos, que significa doença. Vamos pegar um exemplo fácil de entender. O ópio que é extraído da papoula é uma droga capaz de, em doses alopáticas, provocar sono, hipnose e delírios. O nome científico é Papaver somniferum. Aliás, assim como a cocaína, a cannabis e o crack, trazendo muitos males para a humanidade. No entanto, na forma homeopática, pode ser usada em psiquiatria exatamente para diminuir os sintomas de raiva,
mania e ansiedade. Mas como? Simples. A substância extraída da papoula é diluída inúmeras vezes, muitas vezes, até centenas, até que, literalmente, de tão diluída, desaparece, ficando no líquido final apenas a informação que por ali passou. No processo de diluição, cada vez que o líquido é agitado, criamos uma energia, num procedimento que chamamos de dinamização e que, em síntese, trata de transmitir energia às moléculas de água. Feito isso, está pronto o medicamento homeopático que pode ser oferecido em forma líquida ou adicionado a sacarose como veículo. Isso explicado, conseguimos chegar ao ponto do porquê não ser possível o desenvolvimento da resistência como no caso dos alopáticos. Vejam bem, não mais havendo a substância original na formulação, não há a menor possibilidade do organismo identificar sequer resquícios do ópio usado na fase inicial. Tudo que está ali contido é apenas a informação, em dose mínima e energizada da substância causadora do problema, e que ao entrar em contato com o organismo doente, gera uma imediata reação de defesa, restabelecendo o equilíbrio. Portanto, sempre que alguém quiser trocar um medicamento homeopático por outro igual, apenas com a diferença de fabricante, com o argumento de que se tornou resistente, podem afirmar sem medo de errar. Isso simplesmente é impossível. Ok? Abraço, peçam produtos da Orgânica Homeopatia e até o próximo vídeo. Bye!